Fala galera, professor Diogo Saturno. Hoje vamos a mais uma videoaula das belíssimas plantinhas, em especial hoje o grupo das Pteridófitas, cujos principais representantes são as belíssimas samambaias. Eu tenho uma, acredito que você tem uma em casa, e se você não tem, a sua avó tem, isso eu garanto. Galera, o que nós vamos ver na aula de hoje? Os principais filos, as principais características e o ciclo de vida das Pteridófitas, em especial das samambaias. Vamos à aula? Galera, atente-se aqui que nós temos três principais filos de Pteridófita. O filo Pterófita, cujos principais representantes são as samambaias e as avencas. Nós temos o filo Leucófitas, cujos principais representantes são os licopódios e a selaginela. E o último filo, o filo das esfenófitas, cujo o principal representante são as cavalinhas. Características, professor, as principais, logo de cara, são plantas vasculares, ou seja, tem vasos condutores de seiva. Dois tipos de vaso, o xilema, que é aquele vaso que vai para chima, e o que ele transporta? A seiva bruta, seiva essa que é composta por água e sais minerais. Vaso 2, o floema, ele faz o transporte da seiva elaborada, que é composta por água e substâncias orgânicas, como por exemplo a glicose. São plantas criptógamas, ou seja, tem estrutura reprodutiva escondida, cripta, escondida. Tranquilo? Possui raiz, caule e folha. Raiz, função de absorção, caule, função de sustentação e a folha, além da função de respiração, ela faz a fotossíntese. Detalhe, todas as questões de vestibular, quando vão se referir ao grupo das Pteridófitas, ela dá a seguinte classificação: plantas vasculares sem sementes. Beleza? Olho nisso aí. Essas plantinhas, elas são dependentes de água para a reprodução, assim como as briófitas que nós estudamos na videoaula passada. Agora, o que mudou aqui, professor? A fase esporofítica agora é a fase duradoura, é a fase permanente do ciclo, em relação à fase gametofítica. Tranquilo? Professor, eu tenho uma dificuldade de estudar botânica porque é muito nome, muita estrutura. Fique tranquilo, bem devagar, bem calmo, relaxe. Concordo com você, tem bastante nome, mas dá para levar. Dica: perceba que os nomes dos gametófitos e dos gametas são exatamente iguais ao grupo das briófitas. Então estude um, ganhe dois. Beleza? Gametófito masculino recebe a denominação de anterídeo, no interior do qual ele produz o gameta masculino, que é o anterozoide. Já o gametófito feminino, ele recebe a denominação de arquegônio, no interior do qual é produzido o gametinho feminino, que é conhecido como oosfera. Beleza? E olha só, aqui tem um representante clássico de uma samambaia, onde nós temos aqui as raízes. O conjunto de raízes, rapaziada, é o que a gente conhece como xaxim. E aí nós temos aqui o rizoma. O que é o rizoma? O rizoma é o caule, só que esse caule da samambaia, ela fica embaixo do solo, é um caule subterrâneo, fica paralelo ao solo. Caule esse conhecido como rizoma, cai muito em questões, fique esperto. E nós temos a folha. Perceba que a folha é uma estrutura única, só que ela é dividida em diversos folíolos. Então, quando você pega lá uma samambaia, você vê que ela tem a folha dela dividida em vários compartimentos, que nós denominamos de folíolos. E se você pegar a face inferior dessa folha e virar ela, você vai ver que vai ter um monte de pontinhos escuros. Esses pontinhos não são sementes. Afinal, pteridófitas vasculares sem sementes. Professor, mas o que são esses pontinhos então? Esses pontinhos são os soros. E o que eu tenho dentro desses soros? Eu tenho um monte de estruturas onde irá produzir os esporos. Estrutura essa que nós conhecemos como esporângios. Beleza? Galera, e olha só que bacana. Tem aqui um esquema do ciclo reprodutivo de uma samambaia, o ciclo de vida de uma samambaia, que é o ciclo que cai nas provas. Só um detalhe. Planta
no caso das pteridófitas, pode se reproduzir de forma sexuada? Pode, e essa é a reprodução através do brotamento. Ou seja, de forma bem simples, tem a planta-mãe, forma um brotinho, esse brotinho se desprende e aí vai crescer, se desenvolver no outro local. Perceba que são geneticamente idênticas, clones. Agora, o que realmente os vestibulares abordam? A questão do ciclo de vida de forma sexuada. E aí eu te chamo a atenção para essas dicas aqui. Primeira, a fase disporofítica é a fase dominante em relação à fase gametofítica. Segundo, são estruturas que têm soros. O que são os soros? Estruturas reprodutivas, de onde sairão os esporos. E o prótalo? O prótalo, ele é o gametófito de uma pteridófita. Só que esse gametófito, ele é monóico, ou seja, ele é hermafrodita. Ele tem tanto a estrutura reprodutiva masculina quanto a estrutura reprodutiva feminina numa mesma estrutura, que é o gametófito. Tranquilo? Olha só que esquema bem bacana e bem fácil de entender. Acho que você vai pegar de primeira. Então aqui, uma samambaia, dando destaque para face inferior da folha, onde nós vamos ter os pontinhos escuros, que são os soros. O que eu tenho dentro desses soros, professor? Eu vou ter bastante esporângios. Esses esporângios, eles vão dar origem aos esporos. Tranquilo? Só que ali vai sofrer um processo de divisão celular do tipo reducional. Vai sofrer uma meiose. Meiose para produzir esporos, nós chamamos de meiose espórica, sacou? E o esporo, professor, o que acontece com o esporo? O esporo, ele vai cair num ambiente propício e ele vai germinar. Quando ele germina, ele vai dar origem ao gametófito, que é em formato aqui de coração. Esse gametófito é o que a gente conhece como prótalo, que é o gametófito monóico. Por quê? Tem a parte masculina, anterídeo, que irá produzir os gametas anterozoide, e esse gametinho ele vai nadando, ele vai nadando até onde, professor? Ele vai nadando até o gametófito feminino, que é o arquegônio. Lá no interior, quem que está lá esperando esse gametinha? O gameta feminino, a oosfera. Então, olha só, anterozoide, nadando até a oosfera. Perceba que precisa da água para reprodução. Ela é dependente da água para reprodução. Muito bacana. Lá dentro ocorreu o processo de fecundação. Afinal, o que gameta faz da vida? Gameta fecunda. E quando ele fecunda, ele vai dar origem ao zigoto. Zigoto que vai se desenvolvendo e vai dar origem a um novo esporófito. Perceba que o gametófito é a fase passageira. À medida que o esporófito vai se desenvolvendo, o gametófito se desintegra. E esse esporófito forma uma nova samambaia, fechando-se assim o ciclo. Muito tranquilo, né? Beleza? E galera, para clarear as suas ideias, para te ajudar a compreender isso de uma forma bem tranquila, bem objetiva, eu montei aqui um esquema para você que é para complementar esse ciclo que nós acabamos de ver da samambaia. Beleza? Vamos ver se isso vai encaixar melhor aí. Olha só, então perceba que eu saí aqui dessa seta. A seta está saindo do esporófito. Quem é o esporófito? O esporófito é a samambaia. E lá nesse esporófito eu tenho quem? Os soros. Dentro dos soros vai sair os esporos. Então o esporófito produz esporo por meiose, meiose espórica. E o que o esporo faz? O esporo ele vai ser lançado no ambiente e quando ele cai num ambiente adequado ele vai germinar. Quando ele germina, ele dá origem ao gametófito hermafrodita, que nós conhecemos como prótalo. Esse prótalo, ele tem o gametófito feminino arquegônio, que irá produzir gametinha feminino através de mitose. E ele tem também o gametófito masculino, anterídeo, que irá produzir por mitose o gametinha masculino, que é o anterozoide. E o que gameta faz da vida? Gameta fecunda. Então o anterozoide vai nadando até o gametinha feminino, a oosfera. A hora que ele se encontra, ocorre o processo de fecundação. E desta fecundação resulta o zigotinho 2N, que irá se desenvolver através de sucessivas mitoses, dando origem a uma nova samambaia, ou seja, a um novo esporófito 2N. Beleza? Acho que agora ficou bem claro, né? E olha essa dica que eu vou te dar. Esporófito produz
esporos por meiose. E o gametófito? O gametófito produz gameta por mitose. Tranquilaço, né? Galera, pra gente fechar com chave de ouro essa aula, olha só essa música chiclete que pode te ajudar demais numa hora ali de aperto, numa questão de prova, de vestibular, depois que você fez mais de 1 milhão de questões do Enem e aparece uma questão de ciclo reprodutivo para você. Olha só como é fácil, tira um print dessa música aí. Beleza? Tanto musgo quanto a samambaia precisa de água para fecundação. Gametófito é N, esporófito é 2N, alternância de geração. Tan, tan, tan. É isso aí, galera. Essa foi mais uma videoaula. Espero ter te ajudado. E fica aqui o meu convite para você assistir a nossa próxima videoaula, que será sobre o grupo das gimnospermas, os pinheiros, as grandes sequoias. Será uma aula bem bacana, onde nós vamos apresentar para você os principais filos, as principais características e o ciclo reprodutivo. Beleza? Vejo vocês na nossa próxima videoaula e um forte abraço!